enfim, sensibilidade corneana, que ela é muito importante, né, os tesiômetros de Belmonte, o professor Belmonte lá de Alicante. Então, fazer um apanhado de quem melhor fala, né, que tem mais experiência para poder realmente estar compartilhando isso com todo mundo, né, fazer uma coisa democrática, para que eu acho que quando todo mundo aprende, eu acho que todo mundo cresce, né? Então, o objetivo é esse. Perfeito, Guilherme. Conte com a gente. Muito obrigado. Como estamos aí? Já temos o pessoal já do Guilherme, a FEL? gente já está com um quórum excelente, temos 16 pessoas, então acho que já dá para iniciar os trabalhos aí. Ótimo, Vamos lá. já temos 7 minutos. Exato. Então vamos em frente. Bom, então, antes de mais nada, queria agradecer aos doutores Reinaldo, doutor Arnaldo, e a Santa Casa. Linda, tá fechado aqui, Vou né? tomar leite, depois eu volto. Também tomando leite vermelho. Sai da vida. Pessoal, por favor, vamos desligar os microfones, por gentileza. Bom, agradecer Então, pelo convite, né? E aproveitar para parabenizar aí pela logo da Santa Casa, acho que é muito pertinente, né? O S virou um coração, ficou muito bonito, né? Então, quando eu fui chamado para dar essa aula, o objetivo foi que a gente pudesse passar as teorias básicas, né, para os colegas que estão iniciando na arte de ceratocone e dos implantes de anel, de maneira que eles entendessem bem o mecanismo de ação dos anéis, de acordo com a zona óptica implantada, com a espessura dos anéis, tamanho do segmento, né, e que entendessem também um pouquinho mais sobre a morfologia do ceratocone. A gente sabe que a gente tem ceratocones centrais, paracentrais, varia um pouquinho das características do tipo com muito astigmatismo, com pouco, não é? E com relação às felicidades. E em cima dos conhecimentos, das formas de ceratocone que a gente pode trabalhar e com o mecanismo de ação, que ele é diferente dependendo das características do anel, que a gente pudesse entender, né, o nomograma do anel, para que a gente pudesse replicar, né? Eu acredito que seja uma aula básica, muito mais coisas apareceram depois. A gente tem a Jordana falando muito sobre maneiras de melhorar os resultados, levando em consideração um pouquinho do coma, o que eu observo que a gente já faz intuitivamente muitas vezes, né? E as trocas de segmento que a gente vem fazendo com o objetivo de melhorar os resultados. Mas sem a gente entender bem essa teoria inicial, sem a gente compreender o mecanismo de ação e a morfologia daquela córnea que a gente quer trabalhar, isso aí não será possível. Então, eu preparei uma aula mais básica, né? Não tem como a gente conversar a respeito dos implantes corneanos sem falar, sem citar Barraquer. O Barraquer, em 1950, foi o primeiro que começou com os estudos de implantes corneais e onde ele propôs o postulado, né? Que sempre que a gente adiciona tecido na periferia ou a gente remove do centro, a gente vai estar levando aplanamento da córnea. E também não podemos esquecer de Blavatsky, né? Uma médica russa em 66 que falava que a correção do anel era diretamente proporcional ao diâmetro dos implantes e à sua espessura, né? Então, a gente tem, dentro do mecanismo de ação, algumas ações diretas e algumas ações indiretas. Quando a gente fala das ações diretas, a gente está se referindo à espessura do anel, que a gente sabe que quanto maior a espessura, maior vai ser a ação. O diâmetro do anel, que a princípio ele foi concebido no diâmetro de 5 milímetros, pensando exatamente em Blavatsky, quando ela dizia que quanto menor o diâmetro, maior vai ser o efeito de planamento. Na forma e na secção escolhidas para o anel de Ferrara, um pouquinho mais de informações sobre o tamanho de arco e o efeito das pontas e as relações que a gente tem com a profundidade do implante. Então, a gente tem essa figura de livro aí, da Blavatsky, mostrando que quanto maior, quanto mais espessos os implantes, maior a modificação que a gente conseguia nessas córneas e, consequentemente, maior do efeito. E também a relação do diâmetro do implante com o efeito de aplanamento, né? Então, foi por isso que foi pensado desde o início
o implante de anéis na zona ótica de 5 milímetros, sabendo que eles podem também, e tem no mercado, anéis na zona ótica de 6 milímetros e 7 milímetros. A nossa experiência mais vasta é com os anéis de 5 milímetros, né? Agora aumentando com os anéis HM, mas a gente tem esse quadrinho aí, essa fotografia que mostra anéis com diferentes zonas óticas de implantação, né? Com a mesma espessura, a gente observa que os anéis de 5 milímetros, implantados na zona ótica de 5 milímetros, com a mesma espessura, eles vão apresentar um maior resultado. Forma e seção. O anel de Ferrara, ele é um anel triangular, né? Que tem um diâmetro apical aí de 5 milímetros, ele tem a base plana e uma seção triangular. E essas características do anel que fazem com que ele seja muito responsável aí pela indução do astigmatismo, né? Então, quanto mais espesso o anel e menor o seu arco, maior vai ser o seu efeito. De maneira que quanto maior o arco, menor vai ser o efeito na indução do astigmatismo. Essa figura foi uma figura tirada do livro do Dr. Albertazzi, né, um livro de ceratocone publicado já há mais de 10 anos atrás, mostrando uma certeza dos dois anéis, né? Na parte de cima, os anéis triangulares com a base plana, e embaixo, os anéis tipo íntex, com a secção cônica, e mostrando que os anéis com a base plana e com a forma triangular, eles têm uma grande capacidade de indução do astigmatismo. Já falamos um pouquinho questão da espessura, quanto maior a espessura, maior vai ser o efeito. Falamos um pouquinho da zona ótica, que zonas óticas menores têm maior efeito de aplanação. Então, vamos falar agora do tamanho do arco e do efeito das pontas. A gente fala de efeito de ponta quando a gente tem arcos curtos. Então, quando a gente implanta anéis de 90, 120, 140 graus de arco, de 160 graus de arco, eles vão trazer um efeito muito importante na correção do astigmatismo, né? Mas os anéis mais curtos, que 140, eles não têm grande efeito no aplanamento da córnea. Já quando a gente trabalha com anéis de arcos longos, ele não tem esse efeito de pontas, então eles não tratam o astigmatismo ou não tratam da mesma maneira, mas em compensação eles levam um aplanamento mais significativo da córnea. Esse nomograma a gente está discutindo em anéis implantados na zona ótica de 5 milímetros. Então, como a gente está querendo trabalhar astigmatismo com esses anéis, então a gente tem que buscar sempre o eixo mais curvo. Se a gente busca o eixo mais curvo, a gente consegue reduzir o astigmatismo. Se por uma eventualidade esses anéis não são implantados no eixo mais curvo, a gente pode trazer um resultado contrário do que a gente deseja, né? Que é a redução do astigmatismo. Então, é muito importante, então, que a gente fixe aqui que sempre que a gente vai fazer um implante de um anel, né? Principalmente dos anéis de arco curto, que essa incisão seja feita no eixo mais curvo, né? Já falando agora um pouquinho dos anéis HM, o anel HM ele começou a ser estudado em 2017, a princípio para correção da miopia em córneas finas. A partir de 2020, a gente começou a fazer um trabalho naqueles pacientes com ceratocones muito avançados, onde o resultado não tinha sido satisfatório, maiormente nos pacientes muito antigos, que tinham sido feito um implante de anel em cones muito avançados, né? E que o resultado deixava a desejar. E com o aumento do conhecimento, de entender o comportamento dos anéis, hoje a gente tem feito estudos, né, implantando aí, associando os anéis HM em vários tipos de ceratocone. Então, são anéis na zona ótica de 6 milímetros, com 320 graus de arco, e em vez de ter aquela base plana, a forma triangular, ele é fusiforme. As espessuras variam de 200 a 400 micras de espessura e uma base de 700. Lembrando que esses anéis, como eles têm uma angulação em relação ao plano, eles também não interferem muito no astigmatismo corneano. Então, são anéis de arco longo, a princípio 320, mas com a ideia de fazer alguns estudos também com anéis de 200 graus de arco, né? Esses anéis, quando implantados em ceratocones descentrados, eles funcionam como um efeito de colchão d'água, onde eles apertam
a parte mais curva e deslocam, de alguma maneira, essa região mais curva para a região na frente da pupila, né? Então, eles acabam aumentando a curvatura na região anterior, na zona óptica de 5, e, entretanto, com menor atuação na correção do astigmatismo. Com relação à profundidade do implante, a gente sabe que quanto mais superficial, mais ele funciona, né? Mas a gente encontrou vários problemas aí com anéis superficiais. Essas fotos aí de microscopia, é uma foto cedida pelo Jesus há muito tempo, mostrando como é que a disposição das fibras de colágeno quando a gente está olhando o estroma profundo e quando a gente está olhando o estroma superficial, né? Então, o estroma profundo, ele é menos denso, ele é mais frouxo, né? Então, por um ponto, quando a gente faz o implante, ou quando a gente fazia, a gente atualmente faz a maioria dos implantes com laser, quando a gente fazia uma tunelização com a técnica manual, essa tunelização era extremamente difícil, né? Quando a incisão ficava superficial, e as causas estão explicadas aí, né? Então, é muito mais fácil fazer uma tunelização quando o anel está implantado no terço posterior da córnea. Essa é uma foto de um corte histológico mostrando o anel bem implantado, né? Então, a gente nota que esse anel está no terço posterior, a gente não nota alterações no endotélio, mas a gente nota um afinamento do epitélio no ápice do anel, né? Então, esse afinamento no ápice do anel, se você está com um anel muito espesso, ou quando se você está com um anel muito superficial, ele vai trazer, ou ele pode trazer alterações para a superfície ocular, né? Desde ceratite punctata, desepitelizações, alterações de distribuição do filme lacrimal, e complicações na adaptação das lentes de contato. Então, essas alterações da superfície ocular, quando a gente está vendo a primeira figura aí, ela era mais frequente naqueles primeiros casos, onde a gente, por nomograma, a gente achava que tinha que implantar anéis muito espessos em ceratocones muito avançados, onde as córneas eram finas, né? Daí alterações de superfície e as dificuldades na época para poder fazer uma lente de contato nesses casos. A gente sabe também que os anéis mais superficiais, eles apresentam maior tendência de migrar, né? Um anel que migra para a incisão mantém essa incisão aberta e aumenta o risco de infecção, além de facilitar a extrusão dos segmentos, que é uma complicação, que são complicações indesejáveis. Então, a sugestão é que o implante do anel seja feita entre 75% e 80%, dependendo aí da técnica, se a gente vai usar um fio de segundo, se a gente vai usar um bisturi, e sempre lembrando que o bisturi ele deve ser calibrado, né? Por mais que a gente ache que ele esteja bem, pelo menos uma vez por ano a gente procurar calibrar para saber se a gente está fazendo a nossa incisão na profundidade que a gente espera que ela seja feita. Dos efeitos indiretos, então, após o implante do anel, a gente tem alterações das curvaturas anterior e posterior da córnea, a gente pode ter um aplanamento central ou encurvamento, dependendo do segmento que a gente está trabalhando. Já tem estudos da Susana Marcos, da Universidade de Madrid, na de CSIC, mostrando que realmente existe um aumento da espessura da córnea após o implante do anel, além de outras alterações, como diminuição da câmara anterior, um deslocamento do ápice da córnea para uma posição mais fisiológica, além das alterações que já são mais óbvias, né? Que é a regularização da superfície anterior da córnea, o que vai levar a uma redução da metropia e melhora da acuidade visual com ou sem correção. E quando a gente aborda um ceratocone que não está muito avançado, os ceratocones mais iniciais, a gente consegue ainda melhores resultados. Segundo um estudo, ou dois estudos publicados em 2016, eu acho, que mostrou que existe um aumento da expressão de mucina pelas células caliciformes da conjuntiva após o implante do anel, o que pode justificar também a melhora do conforto e a referência que eles falam com diminuição da coceira após o implante. Obviamente, todo mundo que tem a cirurgia no olho evita pôr a mão, né? Mas é um questionamento que a gente faz se a sensação de coceira diminui. E grande parte dos pacientes realmente relata que a sensação da coceira melhora após o implante do anel, né? Com o objetivo de facilitar o entendimento, né, em cima do mecanismo de ação do anel, é muito importante que a gente entenda a morfologia do ceratocone.
o que a gente observa ao longo de vários pacientes implantados é que essa morfologia ela tem muito a ver com o resultado que a gente obtém e que, quando o ceratocônio é muito incipiente, essas formas elas podem se confundir, né? Mas não devem. Então, quando a gente olha um ceratocônio oval, e por que um ceratocônio oval, né? Então, a gente olha, esse ceratocônio tem um afinamento discretamente paracentral, a gente tem aí uma zona de encurvamento do mapa de elevação posterior. Esse encurvamento, ele é central para periférico. A gente pode ver pela curva de referência aí que todo lado nasal, ele está numa posição diferente da região mais fina. Portanto, o afinamento, o encurvamento, ele coincide com o afinamento e ele é paracentral, né? E consequentemente do astigmatismo. Quando a gente tem uma progressão do ceratocone, um ceratocone mais avançado, e a gente começa a olhar valores de astigmatismo, de asfericidade, embora a gente esteja vendo um ceratocone oval, a gente nota que os valores de astigmatismo e de asfericidade, eles podem ser confundidos, por exemplo, com um ceratocone astigmático, né? Embora o mapa de elevação seja um mapa de elevação que nos remeta a um ceratocone oval. Esse é um caso interessante que eu quis colocar como exemplo, né? Porque ele também é um pouquinho diferente. A gente tem aqui um cone astigmático, vou mostrar por quê. A gente tem aí um afinamento paracentral nesse momento. A gente tem uma imagem de passarela, né? Embora a gente observe que o encurvamento ele ainda é temporal, né? E quando a gente olha aqui os valores tomográficos do pentágono, a gente vê que um cilindro de 2,9, uma asfericidade de 0,44, né? O que nos guia muito para a escolha do anel. Então, quando a gente observa um paciente com ceratocone astigmático, então eu posso pensar nesses casos o implante de segmento único ou duplo, de arcos curtos, 140 ou 160, se forem ceratocones com a asfericidade mais baixa, ou bem a gente pode pensar no arco de 320 se a felicidade estiver muito negativa e muito alterada, né? É engraçado observar que a qualidade da visão e a acuidade visual final do paciente está muito mais relacionada com a asfericidade do que com o astigmatismo residual. E eu vou mostrar lá na frente isso. O ceratocone astigmático, a gente tem duas formas, né? Na verdade, uma é degeneração marginal pelúcida, não é o ceratocone, mas são duas ectasias que cursam com elevado astigmatismo. Quando a gente olha, então, o ceratocone estigmático, à medida que ele vai progredindo, a gente vai tendo um afinamento central, né? E uma protrusão central também. A gente observa aquela imagem clássica de passarela que a gente comenta muito. E quanto mais evolui o ceratocone, maior a protrusão, mais negativa a esfericidade, maior o astigmatismo que a gente encontra. Então, nesses casos, realmente, a gente vai pensar em corrigir, ou pelo menos antigamente, em corrigir o astigmatismo que a gente encontra nesse tipo de ceratocone, ou pensar em corrigir a asfericidade, né? Depois do surgimento dos estudos com HM, a gente preferia trabalhar aí com a asfericidade, porque o astigmatismo, muitas vezes, ele permanece, né? Ele reduz, mas ele ainda permanece um pouco alto, mas o paciente, ele refere melhora da visão quando a gente compara com alguns casos aí que a gente corrigiu só astigmatismo sem pensar na asfericidade, né? Quando a gente já olha uma degeneração marginal pelúcida, as alterações anatômicas são diferentes. A gente observa que o afinamento, ele é um afinamento periférico, né? E o encurvamento também é periférico, o que vai gerar uma área de aplanamento central. E com isso a gente vai ficar com a córnea oblada, ou seja, o valor da esfericidade vai tender a ficar zero ou positivo, né? Então, nesses casos que a gente não quer aplanar mais essa córnea e a gente quer só resolver o astigmatismo, a primeira proposta foram anéis de arco curto, né, que interferiam muito com astigmatismo e pouco com aplanamento. Com os novos estudos, a gente tem visto que algumas vezes, quando a gente já tem um ceratocone, uma degeneração um pouquinho mais avançada, a gente pode optar também com os anéis na zona óptica de 6,
de 210 graus de arco, que eles vão trazer também um pouquinho da regularização sem o aplanamento central, né? Então, o aumento do astigmatismo, normalmente elevados valores de astigmatismo, às vezes 9, 10, 13, né? E que a gente tenta corrigir. O ceratocone central, por sua vez, é um afinamento central, né? E uma protrusão central acentuada. A gente nota que toda a região deformada ela está central. É como se a gente pegasse um papelzinho de balachita, um papel celofane, segurasse as beiradas e enfiasse o dedo no centro, né? Então, a deformidade ela fica restrita à região central. Então, é um tipo de ceratocone que ele tem comportamento diferente, por isso a gente opta por segmentos de arco longo, de 320, associação com HM, né? E, embora seja um ceratocone bastante avançado, a gente nota que essa irregularidade central ela cursa com baixíssimo astigmatismo, né, menor que 3 normalmente, né, e uma esfericidade também elevada. Embora os ceratocones centrais eles também possam se apresentar em cones mais iniciais, com baixo astigmatismo, mas com córneas não tão alteradas do ponto de vista de esfericidade. Então, tendo dito do mecanismo de ação e dos tipos de ceratocone, a gente pode discutir um pouquinho sobre as indicações do anel para cada caso. Essa tabelinha é uma tabelinha muito antiga, que ela era usada antigamente para poder escolher se eram um segmento, se eram dois, né? Então, a gente sabe que o anel, ele aplana a córnea no lugar que ele é implantado. Então, os anéis, até hoje, a gente tem mais ou menos esse raciocínio. Lugares mais encurvados, eles merecem segmentos e segmentos mais espessos, né? Então, a gente dividia a córnea na metade, via se a ectasia estava só de um lado, estava um pouquinho dos dois lados, se ela estava dividida de maneira igual. E foi muito do raciocínio que a gente trouxe até hoje, né? Falando um pouquinho do mecanismo de ação, então a gente tem, voltando na figura que eu tinha mostrado antes, quando a gente tem um ceratocone astigmático, a gente vai usar segmentos de 160 ou de 140, só um pouquinho, Arthur. A gente vai usar segmentos de 140 ou de 160. Quando a gente tem um segmento, um ceratocone do tipo oval, a gente então vai estar priorizando anéis de 160 graus de arco, porque esses anéis vão estar trabalhando também a asfericidade e o astigmatismo. A partir do momento que a gente tem ceratocones mais centrais, que a gente não tem um astigmatismo importante, que a gente tem uma asfericidade com alterações mais acentuadas, uma hiperproximidade da córnea, então a gente busca anéis com arcos mais longos, né, de 210 graus de arco e dos 320 graus de arco. A gente, em 2004, com a aquisição do Pentacam, a gente começou a olhar mais para a asfericidade, né? Então, a gente viu que a asfericidade estava muito relacionada, muito linkada com a qualidade da córnea, né? Então, a asfericidade nada mais é que a curvatura central ela é diferente da curvatura periférica. Ela tende a sofrer um aplanamento a partir do momento que a gente vai da periferia para o centro. Então, mais plana na periferia e mais curva no centro. E uma córnea hiperprolada é uma córnea que ela vai se tornando cada vez mais protusa na região central. Isso gera uma piora da acuidade visual. Então, o valor normal das felicidades de uma córnea, ele varia entre menos 0,2, 0,3, e essa felicidade ela vai se tornando mais negativa à medida que a córnea vai se tornando mais prolada, né? Eu gosto muito de comparar o ceratocone avançado com o chapéu mexicano, onde a gente tem uma região mais plana e depois a formação do bico, né? E mais acentuada essa alteração quando a gente, quanto mais avançado o ceratocone. Fizemos um trabalho há um tempo atrás mostrando que existe, desculpa, uma correlação aí do grau evolutivo de ceratocone com a asfericidade. Então, uma asfericidade em torno de -1 está mais ou menos compatível com o ceratocone grau 2, né? É muito importante levar em consideração aqui esse slide, porque sempre que a gente torna uma córnea muito oblada no centro, a gente está comprometendo a qualidade da visão. Eu me acordo de um tempo que eu estava na formação ainda,
onde eu vi pacientes operados de refrativa com -12, -15, que tinham a acuidade visual de 20 e 20, né? Mas eles reclamavam demais da qualidade da visão que eles tinham, embora a acuidade visual fosse 20 e 20, sem correção, plano, né? Então, acho que a gente cuidar para que essa córnea não fique muito oblada é um cuidado que a gente tem que ter para não interferir na qualidade da visão no pós-operatório. Mais vale um paciente com a córnea um pouquinho oblada usando uma correção do que um paciente queixoso, porque a qualidade da visão não está tão ruim. Mais uma vez, citando o Dr. Albertazzi, a ideia de usar a morfologia da córnea baseada no mapa de elevação posterior veio das inúmeras formas que a gente pode observar no mapa topográfico, né? Então, a gente tem aí, nos astigmáticos, ceratocônios boltais, onde a gente tem uma prolasidade só no centro. A gente tem várias outras formas, como os snowman sem cabeça, a gente tem croissant, a gente tem pato, e que, no meu entendimento, dificulta muito para alguns colegas estar identificando essas formas, né? E uma vez que a gente usa o mapa de elevação posterior, é uma forma mais simples da gente estar identificando, o que pode facilitar a compreensão da morfologia do ceratocone e facilitar aí, dessa maneira, o entendimento do nomograma. Então, em 2018, a gente começou a levar em consideração, então, o fenotipado do ceratocone, o fenótipo, né? Onde a gente separou o ceratocone de acordo com mapas de elevação posterior, olhando aí o ceratocone oval, que eu vou estar lá na frente, o nipple e o astigmático, que são os ceratocones centrais nas suas formas mais avançadas, e sem deixar de citar a pelusa like e a degeneração marginal pelúcida. Então, quando a gente olha um ceratocone oval, ele tem esse aspecto de pipoca doce, de grão de feijão, né? Onde a gente nota pelo mapa, é muito mais interessante olhar um mapa numérico, onde a gente olha que a área que tem maior encurvamento, ela está central e caminhando para nasal, né? A área para temporal. A área nasal, ela ainda está para cima da curva de referência. Então, ele tem um padrão assimétrico no mapa axial. Ele pode ter astigmatismos médios a elevados, como eu mostrei no primeiro exemplo. E a prolacidade, ela pode ser média a elevada também. Isso aí corresponde a 90% na nossa clínica. Em se tratando de um ceratocone oval, então a gente vai pensar num segmento de 160 graus de arco. Por quê? Porque a gente está querendo corrigir tanto a asfericidade, né, quanto o astigmatismo. Então, tem essa tabelinha que mostra aí qual que é o segmento ou par de segmentos com suas determinadas espessuras de acordo com a prolacidade da córnea, né? Então, se a gente tem um ceratocone muito inicial, a gente vai usar um arco de 160-15. À medida que o ceratocone ele vai progredindo e essa asfericidade vai se tornando mais negativa, então a gente tem necessidade de colocar maior quantidade de segmentos e segmentos mais espessos, né? Para a gente ter, quanto maior anel implantado, maiores as alterações que a gente vai conseguir induzir nessa córnea. Aqui a gente tem, então, o ceratocone astigmático. O ceratocone astigmático, ele tem esse aspecto de passarela, de ponte, né? Quando a gente olha para esse ceratocone, você tem duas áreas aí alteradas, né, nas laterais temporal e nasal, e uma área central mais protrusa, né? Normalmente são ceratocones, já quando mais avançados, que apresentam elevados valores de astigmatismo e elevadas alterações da velocidade, córneas muito hiperpoladas. A filha da Vilma lá, ela em casa, sem ter combinado anteriormente comigo, porque eu não Pessoal, por favor, desliguem os microfones, por favor. Muito bem. Então, no ceratocone astigmático clássico, que a gente vê nos congressos, aquela córnea extremamente alterada, então a gente pode optar por estar trabalhando as alterações da asfericidade, por se tratar de córneas hiperproladas, com implantes de anel de 320 na zonótica de 5, bem como a gente pode estar trabalhando com anéis, pares de anel de 140, né? A partir de 2020, a gente começou a associar
os anéis de Ferrara com os anéis de 140, conseguindo associar os benefícios dos anéis de arco longo com os anéis de arco curto, com bons resultados. A pelúcida like e a degeneração marginal pelúcida, a diferença que a gente tem é que no ceratocone inferior, né, que é um ceratocone inferior, ele tem um aspecto de pelúcida, o afinamento que ele apresenta, ele é paracentral. E a degeneração marginal pelúcida, essa área de afinamento ela vai ser periférica, né? A princípio, então, por serem córneas obladas e com elevados valores de astigmatismo, a gente dava preferência para anéis curtos, anéis de 140, na maior espessura possível, de acordo com o astigmatismo a ser tratados. E com o passar do tempo, a gente, discussões em congresso, troca de ideias, a gente observou que uma boa maneira de tratar o ceratocone tipo pelúcida-like, da degeneração marginal pelúcida, seria a associação de técnicas. Com relação ao ceratocone inferior, que é a pelúcida-like, a gente pode se basear muito nos valores topométricos. Então, se você tem um astigmatismo médio, se você tem uma asfericidade média, a gente pode perfeitamente tratar uma pelúcida-like como um ceratocone astigmático, com astigmatismo baixo, ou mesmo com segmentos de 160, né? Buscando o equilíbrio aí da correção do astigmatismo e da asfericidade. Então, é importante reafirmar aí que o afinamento corneano ele não é periférico, né? Então, esse é um nomograma mais antigo, onde a gente buscava corrigir a pelúcida com anéis de 140. Esse raciocínio era seguido para a pelúcida-like, mas em córneas proladas, nada impede que a gente lance mão do segmento de 160. Gente, que é muito importante da gente entender qual que é o efeito que o segmento vai causar, né? Então, se a gente tem um segmento que a gente sabe que ele corrige muito astigmatismo, né, e não aplana, então nós vamos usar em córneas que tem muito astigmatismo e a asfericidade normal, né? À medida que a gente vai entendendo que a gente pega um ceratocone, por mais que ele tenha uma forma de pata de caranguejo, ou que ele tenha a forma de um croissant, se ele tem um astigmatismo razoável, médio, alto, de 4 a 6, e tem uma asfericidade mais alterada, então a gente tem que pensar, então, em segmentos que vão atender a correção do astigmatismo e da asfericidade, né? Quando a gente tem o ceratocone central, realmente, os arcos longos são a nossa melhor opção, sendo que a gente vai levar em conta o tamanho do arco, dependendo da redução, do aumento da asfericidade que a gente quer induzir. Por último, falando do nipple, né? O nipple é um ceratocone que ele tem um afinamento central, a gente tem esse aspecto de ilha no mapa de elevação posterior, e que normalmente o astigmatismo é abaixo de 3 e córneas mais proladas, né? Então, daí que a gente vai optar por segmentos de 210 ou 320. Então, quando a gente tem o ceratocone tipo nipple, a gente vai optar por segmentos de arcos longos, pelo motivo desses segmentos, eles não induzirem astigmatismo, a gente está trabalhando com astigmatismo de meio, de 1 e 1,5, né? E com córneas de asfericidade de menos 1, menos 1,5, menos 2, então o que a gente quer trabalhar é basicamente com o aumento da asfericidade, com a regularização da córnea, né? Então, a gente pode optar por segmentos de 210 graus de arco, em diferentes espessuras, ou com 320. Isso aí baseado um pouquinho na asfericidade que essa córnea apresenta, e mais recentemente também na miopia, no equivalente esférico que esse paciente tem. Então, você tem um ceratocone que você não tem uma asfericidade, é muito importante, uma alteração muito importante da asfericidade, mas você quer trazer também um pouquinho da redução da miopia, nada impede que a gente lance mão dos anéis de 320, mais recentemente do HM. Né? Então, aí é uma tabelinha, existe uma equivalência, né, do efeito induzido com os anéis de 210 e 320, e a gente observa que quando a gente faz um implante de um segmento
de 200 micra de 210, a gente vai ter uma correção semelhante a um anel de 315, de 320 com espessura de 150, né? Então, a gente pode jogar uma córnea mais fina, que você quer um tratamento mais acentuado, em vez de usar o 210, né, 20, você pode usar um 310, 15, que eles também vão ter resultados semelhantes. Gostaria de passar alguns casos, para a gente poder estar discutindo e mostrando o raciocínio, né? Então, esse paciente tinha uma refração de 6,5 com 2 de astigmatismo, equivalente esférico mais alto, né? 7, 7,5, e uma córnea num ceratocone inicial, 46 por 43, uma esfericidade de 0,44 e um astigmatismo de 2,9, né? Então, a gente tem nesse caso aí um aspecto de passarela atrás, mostrando que é um ceratocone astigmático, porém um ceratocone inicial, que provavelmente ao progredir, essas alterações vão caminhando para aquela forma clássica que a gente vê, da região mais fina central, com aumento do astigmatismo, mas como se trata de um ceratocone inicial, né, a gente tem uma cara de ceratocone aí de um ceratocone oval, né? Mas como tratar esse ceratocone? Como a gente tem um ceratocone astigmático aí, que a gente tem a liberdade de trabalhar com segmentos de 160 ou 140, aí nós vamos pensar, né? Então, se eu tenho uma esfericidade de 0,44 e eu tenho um astigmatismo de 2,9, então a gente vai pensar num segmento único, né? Porque a gente não quer aplanar muito essa córnea, a gente não quer essa córnea oblada, e eu não quero inverter o astigmatismo, né? Então, a gente faz avaliação aí de todas as características, da morfologia do ceratocone, dos dados da esfericidade, do astigmatismo, e a conclusão que eu chego é que se eu fosse pensar nesse ceratocone como oval, como astigmático que ele que também pode ser um raciocínio parecido, um segmento fininho de 160/15, né? Uma outra abordagem que a gente tem tido é que quando esses ceratocones são descentrados inferiormente, e como o equivalente esférico dele é um equivalente esférico aumentado, a gente tem feito também implantes com anéis de segmento HM, né, de 400 micras. A gente sabe que ele reduz em torno de 4 a 5 dioptrias, né, de maneira que eu consigo regularizar essa córnea e ainda ter um efeito colateral aí de diminuir a metropia do paciente, né? Então, vou ter um pós-operatório com a córnea regular, com melhora da visão e uma melhora também, uma redução da metropia do paciente. Esse outro caso também, 2,5 de astigmatismo com 6 cilindros, já é um ceratocone mais avançado, um ceratocone grau 3, né? 60 por 50, quase 10 de cilindro, uma esfericidade de menos 1,62. Então, por se tratar de um ceratocone oval, a gente poderia optar por 2 segmentos de 160. Papai. Com maior tranquilidade. Né? Então, a gente poderia optar por 2 segmentos de 160 com espessura de 20. Eu gostaria de ressaltar aqui o mapa paquimétrico, né? Muito importante para a gente evitar uma complicação aí, a gente buscar não implantar segmentos mais espessos que 50% da espessura da córnea no trajeto do anel, né? Justamente a fim de evitar complicações como foram citadas anteriormente. Então, para esse caso, foi escolhido 2 segmentos de 160 graus de arco, né? Ou um segmento de 320 graus de arco na zona ótica de 5 de 200 micra. Por quê? Porque tanto 2 segmentos de 160 trabalhariam a esfericidade e o astigmatismo, mas a gente sabe que os segmentos de 320 graus de arco, eles vão atuar muito mais no aumento da esfericidade e, consequentemente, melhora da acuidade visual. Eu vou mostrar um exemplo mais para frente, o que eu estou falando, né? Esse é um ceratocone com astigmatismo de 6, uma miopia de 2, um ceratocone ainda mais avançado, né? Uma esfericidade de 1,54. Nesses casos, eu acho que não tem dúvida, né? A gente tem um astigmatismo de 0,5. As figuras que eu peguei para mostrar os tipos de ceratocone foram retiradas dos exemplos, para a gente poder facilitar, né? E uma esfericidade de menos 1,54, né? Então, astigmatismo de meio, a prolacidade
acentuada, uma córnea aí com 500 micra no trajeto mais fino, no caminho do anel, né? Então, portanto, eu poderia usar um anel espesso. Então, foi selecionado para esse paciente um implante de um segmento de 320 graus de arco com 250 de espessura, né? E, posteriormente, para complementar o resultado, né, que era um ceratocone bastante avançado, foi realizado um implante de um anel HM na zoonótica de 6. A gente tem visto aí excelentes resultados. Esse implante ele pode ser feito em 2 momentos, ou ele pode ser feito simultâneo, né? Em cada caso, a gente faz de uma maneira, né? Muitas vezes, se você quer corrigir o astigmatismo depois, a gente faz primeiro o anel HM, que ele vai aplanar essa córnea, não vai trabalhar tanto astigmatismo, mas depois eu posso atuar diretamente no astigmatismo residual, no eixo residual, né? Então, talvez seja mais interessante em alguns casos dessa maneira. Da mesma maneira, quando a gente tem um ceratocone extremamente avançado, com equivalente esférico muito elevado, muito alterado, então a gente pode também estar pensando no implante simultâneo. Esse outro caso, mais avançado ainda, né? Então a gente tem aí 10 dioptrias de astigmatismo quase, um Q de menos 2,78, né? Antigamente, o nosso fator limitante aí era a ceratometria. Hoje em dia, a gente tem levado muito mais em consideração a espessura da córnea, né, na região central e no caminho do implante. E, então, a gente tem feito as combinações aí de anéis de 320 com segmento de HM, com excelentes resultados, diga-se de passagem. Ceratocone peluso da Like, se a gente analisar o mapa de elevação posterior, ele tem uma característica de astigmático, né? Se ele tem uma característica de astigmático, a gente pode pensar em um segmento de 140 ou um segmento de 160, mas quando a gente dá uma olhada no astigmatismo dele de 0,8, na prolacidade de 0,10, né? Então, a gente pensou aqui que a gente poderia usar um segmento de arco curto, né? Com o objetivo de estar regularizando essa região central, né? Sem levar a grandes aplanamentos, uma vez que essa córnea já é oblada. E uma outra abordagem que a gente tem feito, que a gente gostaria de ter mais tempo para estar discutindo, é usar segmentos de 210 graus de arco, com 150 micras de espessura na zoonótica de 6. Porque a gente sabe que os anéis de arco longo, eles não vão atuar muito no astigmatismo, mas eles vão trazer uma regularização para a região central, né? Então, temos feito aí vários casos e que vai nos permitir chegar a uma conclusão em breve, né? Esse aspecto do mapa de elevação posterior é um aspecto muito característico da pelus da Like, né? Nesse caso aí, se trata de uma pelúcia verdadeira, porque a gente vê que a área de afinamento ela também é periférica, embora ela não tenha as características clássicas, né, de 12 de astigmatismo, 0 de asfericidade, né? Então, foi realizado um implante. A gente tem feito implantes de arcos longos na zoonótica de 6 e com resultados muito bons. Num primeiro momento que esse anel faz um efeito colchão d'água, né? Então ele acaba encurvando a região central. A gente nota aí que a asfericidade desse paciente foi de menos 0,65 para menos 0,11, né? Com a redução do astigmatismo, né? Mas com resultados muito bons. E a pergunta que a gente se faz desde 2018, 2019 é como melhorar nossos resultados, né? Então, cones muito avançados, cones com ametropias avançadas. Então, em 2020, a gente começou esse estudo aí de associar o anel de Ferrara com arcos na zoonótica de 6, com HM. E os resultados têm sido surpreendentes, né? Quando indicar o HM? Bom, antes de mais nada, o HM foi pensado inicialmente para correção da miopia naqueles pacientes que têm a córnea fina e uma metropia mais alta, né? Implantando o anel de Ferrara HM, a gente consegue
diminuir a metropia do paciente em torno de 4 graus, de maneira que um grau residual, se necessário, possa ser feito com segurança numa córnea mais fina. Mas sempre que a gente tem o ceratocônio centrado, principalmente os ceratocônios mais iniciais, ele tem esse efeito de colchão d'água, ele tem um bom resultado, ele pode ser associado no segundo momento ao anel de Ferrara na zona óptica de 5. Então, ele pode ser associado aos anéis tradicionais. E quando você tem um paciente que você fez a cirurgia, chegou lá, ele tem um equivalente esférico muito alterado, uma miopia residual muito alta, e a gente pode fazer um implante do HM para tentar reduzir esse equivalente esférico, e muitas vezes a gente tenta naqueles pacientes anisométricos, né, que ele fica com 6 de um lado, mais meio do outro, e realmente é um desastre, o paciente não consegue usar óculos, tem que usar lente de contato, e realmente é uma maneira de tentar ajudar esses pacientes. Então, está aqui uma foto de uma associação, essa foto foi cedida pelo Dr. Santo Coscarelli, um OCT mostrando o implantado anel, o HM associado a um anel de 140, né? Embora a associação pode ser feita com anéis de 160, com par de anéis de 160, ou mesmo com anel de 320, né? De acordo com a escolha baseada no nomograma. Então, o paciente Sérgio, 27 anos, ele tinha uma visão de 20/80, com menos 9, com menos 4, né? Então, foi realizado, de acordo com o nomograma, um implante do 320. Ele teve uma melhora da visão para 20/40 e uma redução da metropia para menos 5,75 e menos 3, né? Então, é um resultado maravilhoso, o paciente fica satisfeito, mas é aquela coisa que você acha que podia ter melhorado um pouquinho mais. Então, foi realizado o implante secundário com HM, de maneira que aquela acuidade visual, que era 20/40, ela chegou a 20/25, com uma metropia de menos 2,5 com menos 1,5, ou seja, feliz o paciente, feliz nós com os nossos resultados, né? Essa paciente da anesometropia que eu comentei com vocês, que ela tinha aí menos 5 com menos 7, uma visão de 20/80. Se a gente observa que os índices topométricos, ela tem uma esfericidade de menos 0,67, um astigmatismo de 7,1, né? Pelo nomograma, então, a gente fez um implante nela, não da zoonótica de 5, seria aí uns 160, mas a gente fez um implante do HM, pensando exatamente em reduzir essa metropia dela. Realmente, a metropia ela caiu para menos da metade, porém, com a manutenção da acuidade visual, né? Então, onde era menos 0,67, ela foi para menos 0,59. Onde era 49 de K2, ela foi para 50, né? Que é uma coisa que acontece, às vezes, num primeiro momento após o implante do HM, e após o implante secundário, um anelzinho de 140, aí, só para tentar diminuir ainda mais o astigmatismo, que foi de 7 para 4. Ela, embora tenha diminuído muito pouco do astigmatismo, a acuidade visual final dela foi de menos 1 com menos 2 e 20/30, né? Então, essa moça, que antigamente usava só um olho, agora ela usa os dois com o uso dos óculos. A gente recebe muito paciente em idade precoce na clínica. Grande parte desses pacientes são atópicos, eles vêm com quadros de alergia ocular severa e, muitas vezes, com ceratocone em progressão. Então, essa moça, 21 anos, com alergia primaveril, ela já tinha um diagnóstico há 6 anos, uma acuidade visual de 20/50 sem correção, e a refração dela era muito difícil, apesar de tentar o astigmatismo, de tentar melhorar com o grau esférico, ela aceitava menos meio e ela ia para 20/40, ou seja, o resultado não era satisfatório. Então, foi realizado um implante do anel HM, né, onde a gente observou uma alteração aí. Engraçado que é uma alteração relativamente pequena, né, de 46,5 para 44,3, 2 dioptrias de alteração só, em relação à ceratometria, mas a esfericidade dela, que era de menos 0,43, ela foi para mais 0,29, né? Então, além do aplanamento central, a gente teve essa alteração da esfericidade, e ela já com 30 dias de pós-operatório, ela já tinha uns 20/40 que ela tinha com menos meio, e ela chegava com um cilindro de meio a 20/25 parcial, já com 30 dias de pós-operatório. O que a gente observa é que, com o passar dos anos, essas assimetrias elas vão reduzindo, até pela distribuição do epitélio, e essa visão ela tende até a melhorar um pouquinho com o passar do tempo.
Esse rapazinho, 18 anos, né? Apesar de negar progredido, ele tinha uma acuidade visual de 20/200. De rotina, na clínica, a gente faz a avaliação do pinhole, o que nos estima qual que é a visão que o paciente pode chegar no pós-operatório, né? Então, baseado nos valores que a gente tem aí, de asfericidade, de astigmatismo, optamos por um implante do anel de 210. E esse paciente, ele mudou basicamente a asfericidade. O astigmatismo, que era de 1,5, ele foi para 3,3. Ou seja, a gente dobrou o astigmatismo do paciente. Mas, em contrapartida, ele tem um padrão topográfico muito mais regular, um valor de asfericidade muito mais próximo ao normal, e isso representa para a gente uma melhora da acuidade visual, sem correção de 20/200 para 20/40, né? É por isso que eu digo que muitas vezes o astigmatismo corneano ele não condiz com a visão do paciente, né? Esse é o mapa diferencial. Daniele, 15 anos, ceratocone, baixa da acuidade visual com os óculos do olho esquerdo. Então, a gente olha um astigmático aí, né, pelo padrão de elevação posterior, né? Mais uma paciente aí com um cilindro de 3,4, uma asfericidade de menos 0,36, ou seja, embora seja um ceratocone inicial, a gente já olha pelo mapa de elevação posterior, que ela tem uma alteração que ela vai de nasal a temporal, né, uma área de protrusão no mapa de elevação posterior. Então, a gente pode pensar aí no implante de um segmento ou de 2 segmentos de arco curto. Quando eu digo arco curto, são anéis de 160 ou de 140, né? Ela tinha uma acuidade visual de plano 20/100, ou seja, apesar da tentativa de passar os óculos para ela, a visão não melhorava, né? Normalmente são pacientes intolerantes à lente de contato. Isso aí, mais para frente, a gente pode até discutir. Existe um estudo de uma doutora da Universidade de Neurociências de Alicante, Juana Gayar, que fala que os ceratocones iniciais eles têm uma tendência a ter uma maior hipersensibilidade da córnea, o que dificulta, né, a tolerância pela lente. E nos pacientes que você tem o ceratocone muito avançado, essa sensibilidade ela diminui, né? O que justifica, muitas vezes, receber um cliente no consultório, né, com uma lente apertada, que devia estar dando todo o desconforto do mundo, e o paciente acha que está ótimo, né? Isso quer dizer que a sensibilidade desse paciente não está valendo mais nada. Então, esse caso dessa menina, pelas características, então, a gente fez um implante de 160/15. Como a gente vive discutindo coma nos congressos, eu resolvi citar nesse caso, né? Então, ela tinha um coma de 1,30 e... Ela tinha uma alteração cromática aí de 1,130, né? Então, por que um ceratocone inicial ele pode trazer, ele pode não trazer? Muitas vezes ele traz uma baixa acuidade visual, né? Então, quando a gente olha o mapa topográfico, a gente nota que existe uma assimetria de quase 10 graus, né, na região da pupila, né? Então, você está vendo para uma córnea com 40 em cima e 50 embaixo, né? E quando você vai olhar o coma também, a gente nota uma alteração importante do coma. Então, segundo o nomograma, de acordo com o mapa de elevação posterior, de acordo com a esfericidade e com o astigmatismo, sugeriu um implante de anel de 160 graus de arco fininho, né? Eu gosto sempre de lembrar aqui que sempre que a gente opera um paciente na técnica manual, a gente tem que se atentar à espessura no local da incisão, e sempre que for laser, a gente tem que estar atento na espessura mais fina no ponto, no trajeto do anel, né? Se a gente calcula a profundidade no local da incisão e o procedimento está sendo feito a laser, então, invariavelmente, a gente vai acabar perfurando essa córnea no ponto mais fino, né? Então, quando a gente olha aqui, a gente tem uma maior área de regularização na região central, que é a região da pupila, e uma redução do coma pela metade, o que justifica a melhora da visão dessa paciente, né? Então, a córnea
muito assimétrica no pré-operatório, uma córnea muito mais regular, principalmente na área pupilar, né? Com uma discreta redução do astigmatismo, que 30% não representa muita coisa, né? E com a melhora visual importante. Essa moça, ela tinha 20/100 no pré-operatório, e no pós-operatório, aí, depois de 2 anos de follow-up, que ela vem sendo acompanhada, né? Pacientes muito jovens, com quadro alérgico, existe sempre aquela polêmica, né? O ceratocone não deve ser tratado com anel porque o ceratocone evolui, né? Mas, enfim, com 2 anos de follow-up, essa paciente passou, felizmente, de uma visão de 20/100, sem correção, para uma visão de 20/25 com mais meio, com -1, né? Então, são resultados que nos deixam felizes aí quando a gente vai para o consultório. E aí, o que eu busquei fazer foi comparar, né? No Pentacan tem a opção de fazer uma variação de quadro e mapa. Então, quando a gente compara o pré-operatório com os 2 anos de pós-operatório, a gente nota que realmente, né, não tem alteração nos valores topométricos, topográficos, enfim. Essa paciente, apesar de 15 anos, é uma paciente que está estável após o implante do anel. É muito importante a gente estar levando em consideração também que o ceratocone ele tem um tratamento clínico, né? De nada a gente tratar a deformidade se a gente não trata uma das causas, que é o prurido crônico, né? Então, é muito importante a gente estar instituindo um tratamento clínico para o paciente. Uso de lubrificantes, uso de antialérgico, né? Um tópico. Nos pacientes com quadro muito grave, a gente, às vezes, pode passar nos atópicos aí um montelukast, e as crises com corticoide, né? Ou manutenção com restas e tacrolimus. Porque o tratamento clínico, junto com o tratamento cirúrgico, é que vão ser responsáveis aí pelo nosso resultado. E muito importante falar que lente de contato não trata ceratocone, né? Se lente de contato fosse eficiente para tratar ceratocone, não existia transplante, não existia anel, não existia crosslink, enfim, né? A lente de contato é uma excelente ferramenta que a gente tem para reabilitação visual. E para o bom resultado, não basta só a gente ter um conhecimento do nomograma, da morfologia do ceratocone, de entender qual não implantar, se a execução da cirurgia não for adequada, né? Então, alguns maus resultados que a gente recebe, às vezes não são por causa da escolha adequada do segmento, mas por, às vezes, um anel implantado muito superficial ou um anel totalmente descentrado, que realmente podem comprometer o nosso resultado. Então, o grande objetivo aqui foi mostrar para vocês um pouquinho da teoria, falar um pouquinho dos tipos de ceratocone, do mecanismo de ação dos anéis e aonde cada anel se encaixa melhor, de maneira que a gente possa, a partir daí, ir para o próximo passo, que é aprimorando o nomograma do implante do anel, que a Jordana vive comentando nos congressos, né? Tendo essas informações bem sedimentadas, eu tenho certeza aí que ninguém vai ter queixa aí dos resultados que tiver, né? Gostaria de agradecer mais uma vez ao doutor Arnaldo, ao doutor Reinaldo e à Santa Casa pelo convite. Muito obrigado. Maravilha, Guilherme, parabéns. A sua apresentação foi brilhante, como sempre. E só lamento que o Albertazzi não tenha podido ficar até o final, porque realmente ele ia brilhantar muito aqui a nossa discussão. Com certeza. Mas tá, excelente. Reinaldo, você quer fazer os comentários iniciais aí, por favor? Bom, uma boa noite a todos. Parabéns, Guilherme. Realmente foi muito completa a sua apresentação. Eu acho que é importante, né, que você falou no início, a gente ter tempo para poder fazer uma apresentação, porque essas aulas de 10 minutos, muitas vezes, a gente não consegue dominar, eu consegue expressar o que é necessário em termos de conhecimento. Mas talvez aqui eu vou querer levantar uma questão aqui que eu sei que você estuda isso, você na Espanha era uma das suas áreas de estudo lá. O diagnóstico precoce do ceratocone, o ideal seria realmente um teste genético. Ele ainda não é para uso clínico. Um teste bioquímico está começando também, mas ainda também não é um teste usado de rotina.
E aí vem o diagnóstico mais precoce ocorre com a tomografia, antes da topografia. Isso pode ser verdade, numa quantidade grande de casos que o ceratocone começa na sua superfície posterior. Agora, existe uma forma da gente avaliar a progressão dos ceratocônias, que é através do exame funcional. Antes que a gente tenha uma alteração anatômica, topográfica ou tomográfica, pelo fato do ceratocone vir associado a aberrações de alta ordem, é muito comum, eu vejo isso, é muito comum, o paciente já começa a queixar de baixa de visão, ainda com 20/20 de visão. Por quê? Porque ele tem aberrações de alta ordem e a gente detecta essas queixas dele através do exame de sensibilidade ao contraste. É uma coisa interessante, eu acompanho esses pacientes. Esses pacientes, mesmo depois que você trata, seja com crosslink, seja com anel, eles muitas vezes têm uma melhora da sensibilidade ao contraste, mas não é uma sensibilidade ao contraste normal, porque são córneas muito aberradas. Mesmo que você regularize, mas as aberrações de alta ordem, elas não são completamente tratadas. Mesmo que você possa tratar a superfície ocular, a curvatura, aparentemente uma córnea muito bonita, mas as aberrações são muito mais sensíveis e, principalmente, o coma. Está sempre presente o coma vertical nos ceratocones. Quanto mais coma, mais aberração de alta ordem, mais você perde qualidade de visão, mais você tem alterado a sensibilidade ao contraste, o que justifica muitas vezes as queixas do paciente usando óculos, com uma boa qualidade visual, e falam que o óculos não lhe dá uma boa visão. Sim, não dá, porque o óculos não corrige a aberração de alta ordem. Bom, essa é a primeira questão. Depois eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso. Outra coisa que me incomoda um pouco é a gente considerar o tratamento com anel, muitas vezes, assim, um tratamento refrativo. A gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque hoje o que você fala com o paciente, você tem que entregar. E eu acho que, por mais que a gente tenha conseguido evolução com os anéis, por mais que a gente consiga tratar dessas irregularidades, a gente está tratando uma córnea doente. Eu não acho que córnea doente, você faz tratamento refrativo em córnea doente. Você faz tratamento refrativo em córneas normais. Então, por mais que a gente possa ter esse objetivo de uma visão 20/20, lembre-se, não é um 20/20 com qualidade. Tá? E uma coisa também que é muito comum a gente observar em pacientes que nos procuram com ceratocone, é que eles chegam com uma péssima qualidade visual com óculos. 90% desses óculos têm a refração errada. Então, esses pacientes geralmente eles chegam hipercorrigidos, lembrando que quanto maior o diâmetro da pupila, mais você expressa aberrações, é uma relação exponencial. Pequenos aumentos da pupila expressam muita aberração. Evidentemente, se você fizer uma refração num paciente com uma sala escura ou com a pupila dilatada, você vai ter uma refração que não vai ser absolutamente real para as atividades do dia a dia desses pacientes. Então, amanhã, na nossa discussão de caso, eu vou mostrar uma série de pacientes que vieram com baixa de visão e muitas vezes o tratamento deles foi um óculos. Não foi anel, não foi crosslink, foi simplesmente passar um óculos com a correção adequada. Né? Outra coisa também que me chama a atenção é essa questão de tempo pós-operatório. A minha observação é que o anel ele continua provocando alterações corneanas para 6 meses após o seu implante, anos após o implante. Então é importante a gente acompanhar esses pacientes, né? Principalmente jovens submetidos a anel, eles podem ter progressão do ceratocone, coisa que a gente não observa em pacientes adultos. Então, jovens, controlar a atopia é a primeira medida que a gente deve fazer é controlar essa atopia desses pacientes, porque se continuar fazendo, coçando os olhos, com certeza você vai ter um estímulo, né, muito importante para a progressão desse ceratocone. Uma outra coisa também que eu queria levar em consideração aqui é essa questão de essa questão de quando você faz um planejamento,
Eu olho, sim, a superfície posterior, a elevação posterior, eu olho a esfericidade, eu procuro classificar o tipo de ceratocone, mas eu olho também, gente, o olho contralateral, porque muitas vezes você tem que lembrar que esse paciente tem que restabelecer a visão bilateral. O Guilherme lembrou isso. Muitas vezes a gente tem que tratar, não é só melhorando a acuidade visual. Se tiver uma acuidade visual com a grande anisometropia, pouco benefício você vai trazer para esse paciente com o uso do óculos. Eu falo que sempre que eu posso receitar um óculos para o paciente com ceratocone, eu acho melhor do que usar uma lente de contato. Evidentemente que tem pacientes que não têm uma boa visão com óculos, então a gente tem que realmente considerar a possibilidade de lente. E se o anel não for muito bem implantado, a adaptação de lente de contato pode se tornar impossível pelas alterações de superfície. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se o paciente não estiver bem implantado e não tiver um bom efeito, muitas vezes eu sugiro até tirar o anel para tentar uma adaptação de lente de contato, se esse ceratocone estiver estável, ou até reimplantar, caso esteja com risco de progressão. São essas considerações que eu queria fazer. Mais uma vez, meus parabéns, Guilherme. Foi muito boa, muito completa a sua aula. E agora vamos abrir aí para discussão e pergunta dos nossos colegas. Posso comentar um pouquinho? Perfeito, Reinaldo. Antes da gente Claro. ir em frente, eu vou pedir ao Guilherme para responder aí os seus comentários, aí depois nós vamos em frente com Joia. os outros congressistas aí. Vamos lá, então, Guilherme. Bom, a questão do diagnóstico de ceratocone, ceratocone era tido como uma doença de causa idiopática, mas isso lá em 1980, né? Brincando, forçando um pouquinho. Eu, quando estava na Espanha em 2009, tiveram alguns trabalhos mostrando aí que é possível a gente pegar alterações inflamatórias na lágrima desses pacientes, né? E eu fico indagando porque 13, 14 anos depois a gente ainda não consegue fazer isso aqui em Belo Horizonte, né? Eu comento isso porque a gente tem muito paciente com filhos de ceratocone que chegam com alterações topométricas e estão estáveis, né? Então, a gente institui o tratamento clínico com antialérgico, com lubrificante, né? Mas eu acho que se a gente realmente tivesse acesso a esses diagnósticos bioquímicos que o senhor comentou, com certeza, sem dúvida nenhuma, seria muito mais fácil. A gente tem na clínica um sequante. O sequante foi comprado na época da catarata para poder avaliar a catarata, né? As alterações da catarata. E ele consegue pegar de maneira precoce, mas não é um exame que você dá para fazer em todo mundo e que realmente você vai conseguir pegar em todos, né? E aí, com certeza, a sua afirmação com relação à alteração da sensibilidade de contraste, ela é nítida, né? Porque o paciente, quando ele faz o implante do anel, uma das afirmações que ele faz é que as cores ficam mais vivas, que agora o verde está mais verde. Então, eu não tenho dúvida aí que a alteração de sensibilidade de contraste, de cores, ela melhora muito ou ela se degrada muito aí com as aberrações de alta ordem, né? Infelizmente, a gente tem poucos lugares para poder estar referenciando esses pacientes, né? Eu sei que o senhor faz há muitos anos, tem uma tese a respeito disso, e realmente é uma ideia sensacional que a gente devia dar uma maneira de incorporá-la, né? De maneira mais fácil, porque muitos pacientes eles são de outros estados e a permanência em Belo Horizonte é muito curta, né? Então, o que dificultaria a gente estar fazendo em larga escala. Mas acho que um trabalho nisso aí seria sensacional. Doutor Reinaldo, o senhor comentou a respeito do tratamento refrativo. Desde que eu ouço meu pai das aulas dele, ele sempre fala que o anel é um tratamento ortopédico, né? Perfeito. E que as melhoras da visão são decorrentes da melhora da forma. Melhor forma melhor função do órgão, né? Quando a gente entrou com os anéis HN aí em associação, eram primariamente pacientes que tinham ceratocones muito avançados, né? E que esses pacientes, eles não tinham
uma acuidade visual satisfatória no pós-operatório, nem com lente sim, mas com óculos, por exemplo, né? Então, os primeiros casos que a gente observou é que pacientes que não queriam usar a lente mais por uma questão de custo, questão de adaptação, a lente escleral é uma lente muito boa, mas que é difícil de colocar, o custo é muito alto. Então, a gente conseguiu dar para esses pacientes uma acuidade visual satisfatória com os óculos, né? Então, o objetivo não era dizer que o paciente teria um efeito refrativo com esses anéis, mas que a gente estaria tratando de ceratocônios muito avançados e essas deformidades se tornariam menores e, consequentemente, trariam melhora da visão, com diminuição da metropia, né? Então, hoje, a nossa maneira de enxergar, continuamos enxergando o anel como um procedimento ortopédico, né? Sem dúvida que os benefícios indiretos são melhora da visão e diminuição da metropia, mas se eu consigo deixar esse paciente com 3, 4, 5 dioptrias de miopia a menos, por que não fazê-lo? Principalmente pensando numa anisometropia, né? Então, hoje, se eu tenho um paciente que, às vezes, o ceratocone ele tem uma manifestação monocular, né? Se eu deixo esse paciente com -6 de um lado e plano no outro, ele não vai ficar satisfeito, né? Agora, se eu conseguir deixar esse paciente -2 de um lado e plano do outro, esse paciente certamente vai ter um conforto visual, né? E uma visão binocular, estereopsia, com o uso dos óculos. O que antes seria necessário uma lente de contato para poder estar dando esse conforto ao paciente. Então, o objetivo aqui nunca foi tratar refrativamente pacientes com ceratocone, né? Mas simplesmente melhorar os resultados. Excelente. Por aí. Assim, com relação Concordo ao tempo plenamente. pós-operatório, é uma frase que eu vi muito, que o anel é igual ao vinho de barrica, né? Quanto mais tempo passa, melhor ele fica, né? E quando a gente pega uma série aí de topografias ao longo dos anos, a gente vai ver que o epitélio ele vai compensando as deformidades ali, as irregularidades, né? Então, as áreas mais planas, elas vão ficando menos planas, né? Então, a superfície, ela tende a ficar mais regular. E o anel sempre melhora, né? É impressionante como é que a acuidade visual dos pacientes, de muitos pacientes, não de todos, mas de muitos pacientes, eles têm um ganho de qualidade visual com o tempo, né? E, finalizando aqui, a questão do tratamento clínico de ceratocone, a partir do momento que eu entendo que o ceratocone ele tem várias causas, né? Você tem pacientes com susceptibilidade genética, a gente sabe que alterações hormonais podem estar relacionadas, desequilíbrios aí de proteínas inflamatórias, inibidores tissulares, e que o prurido é o principal gatilho para o desenvolvimento da doença. Eu posso comentar que 100% dos pacientes lá na clínica, eles saem com o tratamento para alergia e com a riboflavina, que a gente tem feito já esse tratamento já com a riboflavina já há 4, 5 anos. E os pacientes referem maior conforto, menor prurido, em alguns casos, redução dos valores seratométricos. Então, é um trabalho para pegar com afinco para poder provar realmente as alterações clínicas, embora a gente não vá fazer nada invasivo para poder provar isso, né? Mas o tratamento clínico é fundamental no tratamento dos pacientes. Ô, Guilherme, você tá me vendo aí, não, né? Muito, estou te vendo bem. Ah, tá. Veja bem, tem uma manobra, eu já falei isso, eu falo isso com 100% dos pacientes. Quando você tiver vontade de coçar, muitas vezes você não tem um lubrificante, e o prurido muitas vezes não é da alergia, é muitas vezes de alteração de superfície, como você frisou. A gente deve usar lubrificante sem conservante de rotina nesses pacientes. E eu falo com eles para fazer essa manobra. Aperta o dorso do nariz perto da glabela com força, fazendo com que a pele faça esse movimento. Isso é impressionante, como que isso Claro. tira do paciente a vontade de coçar. Então eu falo com ele, quando você tiver vontade de coçar, lembra do nariz, não lembra do olho. E ao longo do tempo eu vou observando que os pacientes falam que realmente pararam de coçar. Porque coçar é igual aquele negócio, é coçar e comer. Só começar, você vai, né?
Então, é importante dar ao paciente mais uma ferramenta de controle, e quando é necessário, é isso. Eu mando, inclusive, para alergista com uma certa frequência, quando eu vejo que eu não consigo controlar pacientes, principalmente muito jovens, com doenças respiratórias, etc, etc, eu mando para um alergista para me ajudar a controlar essa alergia. Doutor Arnaldo, só para finalizar aqui, recebemos um paciente hoje com ceratocone tratada, e essa paciente eu perguntei se ela coçava os olhos. Ela disse que não coçava, mas a vontade de coçar era tremenda, né? Ou seja, muitas vezes o paciente, mesmo consciente de não coçar, ele tem a sensação da coceira, né? O que me faz pensar que pode ser uma alteração inflamatória vigente, né? Tá ali na hora. Então, o que me obriga a pensar num tratamento para essa inflamação, né? Porque a gente tem duas coisas, a inflamação e a exacerbação da inflamação com trauma, né? Então, tratar a inflamação e orientar o nariz, que acho que Exato, tem muito paciente meu que fala que melhora bem isso. É por aí. exato. Guilherme, eu concordo 100% com vocês. Quando a gente faz o diagnóstico de ceratocone, primeira coisa é tratar a atopia e não faz sentido a gente implantar um anel com o olho ainda com processo de atopia em atividade, com quadro alérgico sem controle, porque certamente esse paciente vai coçar o olho mesmo com o implante do anel e pode, muitas vezes, tirar o efeito benéfico do anel e pode ter até uma extrusão. Então, é imprescindível que a gente trate a alergia vigorosamente antes de implantar o anel. Concordo com o Reinaldo quando ele diz que a melhor maneira da gente avaliar a qualidade de visão dos nossos pacientes com ectasia corneana não é com a acuidade visual, e sim com a sensibilidade ao contraste. Mas o interessante é o seguinte: todos os grandes fabricantes de equipamentos oftalmológicos têm, por exemplo, um topógrafo e um tomógrafo disponível. E o equipamento de sensibilidade ao contraste, a gente praticamente só tem um fabricante que confecciona esse equipamento para o mundo inteiro. Então, eu incentivo o Reinaldo a trabalhar aí num aplicativo aí que a gente pode instalar até no smartphone e conseguir fazer um teste de sensibilidade ao contraste sem depender desses equipamentos que muitas vezes não estão disponíveis aí Essa é para a a maioria ideia, dos Arnaldo. nossos pacientes. Essa é a Então, eu ideia. espero que brevemente, eu quero ser o primeiro a comprar esse aplicativo aí, Reinaldo. Vai ter Agora, fila. vejam Está vocês coisa caminhando, interessante. está Hoje nós caminhando, tivemos viu? aqui na. Tá Já certo, né? está Eu quero ser, funcionando. eu já estou com a mão levantada aqui, ó. Já tá, Olha que coisa e interessante. funciona, viu? E funciona. Tá Mas certo, certamente isso aí não vai ser vendido, isso aí vai ser fornecido para os colegas. maravilha. Mas, Reinaldo, veja que coisa interessante. Hoje, na nossa reunião, nós tivemos aí essa brilhante exposição do Guilherme. Tivemos a presença do Albertaz, que foi quem criou o nomograma aí da Medfax. E temos aqui o Cláudio Cury, que é quem fazia a programação de anel para a Medfacus naqueles pacientes, naqueles colegas que estavam se iniciando em implante de anel e ainda não tinham o expertise para ter o seu próprio nomograma. A gente tem que lembrar o seguinte: nomograma, cada um tem que ter o seu, né? Os nomogramas disponíveis aí no mercado é para que a gente possa fazer o pontapé inicial e desenvolver um nomograma de acordo com a técnica que cada um prefere. Então, eu queria ouvir os comentários aí do Cláudio Cury a respeito da brilhante apresentação aí do Guilherme. Boa noite, pessoal. Eu estava aqui escondidinho, quietinho. Boa Mas noite, eu te Cláudio. pesquei aí, Cláudio. Pois é. Guilherme, parabéns, bem-vindo aí, né? Obrigado. Volte sempre, esteja sempre com a gente. Foi uma apresentação bastante completa e, né, deu todos os passos, deu os básicos, deu a novidade ou as novidades, muito interessante. É, eu vejo o anel, e aí eu vou discordar de dois ícones que estão aqui, discordar em parte, de dois grandes ícones, doutor Reinaldo, doutor Arnaldo, em duas coisinhas. Primeira coisa, sim, o anel é um procedimento ortopédico, mas não quer dizer que a gente tenha que ficar nessa. Eu acho que nós temos que buscar e correr atrás do refrativo.
talvez a gente não tenha meios hoje ainda, mas na hora que a gente conseguir avaliar toda a estrutura e a biomecânica da córnea, e eu sei que isso está sendo feito, tem laboratórios na Suíça que estão fazendo isso, a gente vai conseguir confeccionar um anel para aquela córnea. E alguns anéis vão ter forma. Ao ter a forma de acordo com aquela córnea, você poderá sim ter um efeito refrativo, um resultado refrativo. Hoje ainda nós estamos na ortopedia, mas eu acho que a gente um dia vai chegar lá. Eu acho que a gente tem que almejar alguma coisa a mais. E, doutor Arnaldo, tendo trabalhado na indústria e seguido um nomograma, e sendo latino, eu não sei se isso é o que faz a coisa acontecer dessa forma, a gente quer ter o nosso nomograma. Isso é muito sério. Eu acho que a gente não tem que ter o nosso nomograma, acho que a gente tem que seguir um nomograma já pré-estabelecido, validado por milhares e milhares de casos. A gente já, em uma das nossas reuniões, a gente já discutiu que alguém faz um procedimento, um crosslink, epi-on, epi-off, faz um quadriculado, coloca, não coloca riboflavina. Bom, é um protocolo aqui, um protocolo ali. Nós temos que tomar muito cuidado. Se a gente segue uma coisa, a gente vai ter a real avaliação do efeito daquilo ali. Então, eu acho que a gente tem que seguir, sim, alguma coisa. Se a gente acha que não está bom, faz um estudo, solicita comitê de ética e vamos partir para ciência. Eu acho que é mais... A gente tem respaldo dessa forma, né? E tem muita gente no mundo fazendo. O doutor Albertazzi, eu deve ter o quê? Mais de 15 anos que eu encontrei com ele em algum congresso, eu acho que foi inclusive em Belo Horizonte, que ele esteve aqui, e ele me falou que ele colocava, queria até que se ele estivesse por aqui, para a gente ver se ele ainda faz isso, se ainda é dessa forma, que ele colocava, a maioria dos anéis dele eram anéis de 6 milímetros de arco. E depois, era todos 6 milímetros por 150. E depois ele associava outros anéis, coisa que a gente tem um certo temor ou não avança, né, nessa conduta. Então, eu queria, foi uma coisa interessante que nós estamos resgatando isso, parece que com o HM. E aí me leva a uma pergunta que imagino talvez já esteja sendo respondida nos estudos que estão sendo feitos atualmente. Quando a gente tem, às vezes, uma hidrópsia inicial e a gente coloca um anel na córnea, a gente vê que aquilo começa a se resolver. É como se a gente tivesse uma reorganização fisiológica da córnea. Agora, nós estamos colocando mais material. Nós estamos colocando um anel grande e outros por dentro desse anel grande. A córnea vai suportar isso? Ela está suportando? Os estudos já estão conseguindo nos levar adiante de que é seguro fazer? Então, essa fica aí a minha pergunta para o Guilherme. Talvez já tenha essa informação e eu não tenha que me preocupar. Mas brilhante. Então, eu acho que o futuro ainda vai ser a genética, né? Porque a gente detectando precocemente, a gente pode atuar de outras formas. E seriam essas minhas considerações. Bom, Perfeito, Cláudio. Você quer responder, Guilherme, por favor? não, tranquilo. Bom, com relação ao objetivo refrativo dos anéis, toda vez que eu opero um paciente que tem um ceratocone inicial, né, por mais que eu busque regularizar a córnea, como consequência eu tenho uma boa acuidade visual final, sem ametropia ou com ametropia baixa, né? Então, sem dúvida, aí uma questão que a gente tem que levantar é o seguinte: se eu posso atuar numa doença precocemente, por que que eu vou esperar que essa doença ela progrida para eu poder tratar um caso mais difícil de ser tratado?
né? Então, os nossos casos aí, que a gente tratou o ceratocone precocemente, a gente teve um feliz resultado aí de ter um efeito refrativo, uma vez que o paciente, ele para chegar a 20, 30 tinha plano menos 3,5 e no pós-operatório tinha 20, 25 plano, né? É um feliz resultado, embora não seja o objetivo principal, né? Agora, quando a gente pega um ceratocone muito avançado, acho que a gente tem que evoluir muito aí nessa questão, né? Eu tenho visto aí muita gente falando do CARES, que é o anel de colágeno, que tive a oportunidade de conversar num congresso com uma menina do Uruguai, que ela não me falou um pouco de previsibilidade, mas é uma coisa que a gente tem que esperar, né? Eu não vi ainda, infelizmente, nenhum estudo assim que realmente determinasse um anel que tivesse um efeito refrativo no ceratocone. Agora, em se tratando em formas frustras, em se tratando em córneas normais, sim, o anel tem um efeito refrativo, né? Eu tenho diversos pacientes que eu fiz com a possibilidade de complementar com PRK e esses pacientes saíram com 20, 25, 20, 30 de visão satisfeitos, não quiseram complementar, e outros tantos que tiveram a cirurgia combinada com PRK e que estão muito satisfeitos, né? Então, eu vejo que tratar uma córnea doente é diferente de tratar uma córnea saudável, né? Então, córneas saudáveis, elas aceitam muito mais fácil os tratamentos e as associações, né? Agora, córneas doentes, quando você está no início, elas têm um comportamento bastante dócil, né? Com relação ao estiramento da córnea, que você comentou por último, não resta sombra de dúvida que essas córneas elas têm uma capacidade de resistência muito maior do que a gente imagina. Parece que são 60 quilos de tração, eu estava discutindo com meu pai, né? Ou seja, temos colocado os anéis HM para complementar casos avançados em córneas de espessuras bastante reduzidas no trajeto do anel, sem comprometimento do fluxo metabólico, sem alterações de superfície, exatamente por essa forma que esse anel tem, ele não é triangular, né? E com resultados muito satisfatórios, né? Então, eu não vejo aí o estresse que esse anel gera como nenhum problema, principalmente se falando que a gente já tem aí casos tratados desde 2017. 17, 18, 19, 20, 21, 22, pois é, 5 anos, 6, 7 anos já, né? Quase. Então, eu acho que não é o problema, né? E, aliás, a regra da espessura é que a gente, por questões de segurança, que a gente não queira colocar um anel muito espesso numa córnea fina no trajeto, essa lei ela não se aplica para os anéis HM, exatamente pela forma desse anel, né? Eles não são anéis de base plana, eles acompanham a forma da córnea e realmente eles são muito mais, eu não sei se eu poderia dizer fisiológicos, tá? Então eles aceitam ser implantados em córneas finas, eles não alteram o metabolismo, eles não dão alteração na superfície, e tem bastante paciente tratado e, felizmente, sem complicação, viu? Posso fazer uma resposta aqui para o Cláudio, só para a gente fechar essa questão da evolução? Bom, veja bem, Cláudio, eu concordo, a gente tem que seguir sempre o nomograma, seja ele qual for. A gente tem que ter uma referência. E não pode fazer da cabeça da gente. Isso aí não é ciência, não é adequado. Agora, a questão é o seguinte: por mais que a gente consiga evoluir nos desenhos de anel, em nomogramas, tem que lembrar o seguinte: ceratocone, a córnea é doente. Essa córnea você não corrige com lentes esferocilíndricas. Então, há de se falar então em óptica adaptativa. E isso já é um outro patamar de referência quando você fala em tratar aberrações de alta ordem com lentes ou então com anel. Então, isso aí é um passo adiante. Eu acho que nós já evoluímos muito. Hoje a gente fala que foi graças ao anel de Ferrara que hoje se faz muito menos transplante, só por isso já houve
foi um benefício enorme para todos os portadores de ceratocone, mas eu continuo sendo um pouco ainda cético sobre esse possível objetivo de corrigir de forma refrativa, exatamente por causa da ser uma córnea doente e onde você chama de ceratocone uma quantidade enorme de padrões diferentes. Tá certo? Por exemplo, o Guilherme mostrou aí, provavelmente ele está certo, eu estou errado, mas nos primeiros slides que você mostrou uma córnea que eu classificaria como um cone oval. Você classificou como cone astigmático. Era uma córnea que tinha, para mim era um cone oval, mas tudo bem. E às vezes é difícil mesmo, porque não tem aquele padrão de istmo certinho ou de península certinho. Então, às vezes a gente tem que, eu olho os dois nomogramas, de oval e de astigmático, e já que a córnea não é muito bem definida, e procuro ver qual planejamento que seria adequado para aqueles dois tipos de ceratocone, já que é uma coisa assim meio, porque são padrões enormes, assim, é difícil você ter dois padrões idênticos, mesmo no mesmo paciente. Sempre você tem uma córnea mais espessa, você tem uma córnea mais fina, o ceratocone é uma doença bilateral, sempre ela é doença bilateral. Você pode, às vezes, até ter uma córnea aparentemente normal. Faça uma sensibilidade ao contraste, você vai ver que ela não é normal. Ela já tem aberrações mostrando que ela é uma córnea doente. Apenas é uma córnea de evolução assimétrica. Uma pode coçar, coça mais um olho que coça o outro, e não evolui. Mas a doença é bilateral. Oi, boa Perfeito, noite. Guilherme. Para encerrar, tem algumas perguntas aí no chat do Márcio, uma ou duas perguntas. Eu não estou querendo abusar muito da paciência do Arthur, que já está querendo, naturalmente, a presença do pai dele, mas vamos ver se a gente consegue responder essa pergunta aí com relação ao coma. Não sei se o Márcio está online. Você quer fazer as suas perguntas pessoalmente, Márcio, por favor? Oi, eu tô sim, tô online. Eu tô Então vamos lá, escutando aqui Márcio. Faça a sua de pergunta aí, por Uberlândia, Minas favor. Gerais, aqui. Era coisa simples, mas uma pergunta seria do HM em relação a fazer ele manual. Eu estou numa região aqui que, infelizmente, nós não temos à disposição Fento segundo, né? Então, essa era uma primeira questão. A segunda, a similaridade de um uso de um 320 a usar dois de 160, mas unindo ele nas pontas, ou seja, na somatória tem 320, mas o efeito seria semelhante. E a última questão era sobre centralizar um anel de arco curto e centralizado no coma. Tem gente que é a favor, tem outros não, né? Seria isso. Obrigado aí, viu, gente? Muito bem. Obrigado pelas perguntas, são extremamente pertinentes, né? Olha, com relação ao HM, é um anel de arco grande, né? É um anel, além de ser na zona ótica de 6, é um anel que ele tem 320 graus de arco. Já aconteceu de eu ter que tunelizar, né, manualmente, por causa de uma questão do laser que ele não completou, e é possível, né? Mas acho que você tem que estar com a técnica bem desenvolvida para você não ter um problema aí, né? Então, você pode ter problemas aí, dificuldade de chegar até o final, né? Quando a gente começou a desenvolver o HM, obviamente, a gente desenvolveu todo o material para poder estar fazendo essas cirurgias, né? Então, a gente não confia que o laser vai funcionar 100% das vezes, porque algumas vezes o laser, ele não funciona 100%. Então, já aconteceu de eu ter que fazer um implante com espátula. A cirurgia transcorreu bem, mas é uma cirurgia um pouco mais estressante, né, do que um implante de arco curto, né? Então, principalmente se sua incisão não estiver na profundidade adequada. Com relação a implantar dois segmentos e um segmento de arco longo, por mais que você ajunte as pontas ali, você vai ter um efeito, né, diferente do anel contínuo. Não que não possa ser feito, mas o resultado pode ser um pouquinho diferente, né? O pessoal brinca no congresso, qualquer anel é melhor que nenhum anel e tal.
Mas eu acho que é o seguinte, se você está seguindo a lógica, né, da questão da quantidade e tal, ele pode ser feito, mas o resultado não vai ser exatamente igual, né? E para finalizar, a questão do coma, engraçado que a gente nunca foi de ver muito coma, não, né? Mas de tanto discutir em congresso, eu comecei a olhar. Tem alguns ceratocones, principalmente do tipo oval, que a gente normalmente implanta no eixo mais curvo. Quando a gente olha a topografia, ela tem uma barriguinha um pouco maior, né? Me dá a impressão que instintivamente a gente empurra um pouquinho mais os segmentos, né? Eu acho que seria uma aula aí para um nível acima do nomograma, depois que você está dominando tudo. Mas às vezes a gente empurra um pouquinho mais o anel de 160, né? Uma coisa meio instintiva, porque quando você para exatamente no eixo mais curvo, você fica com a área irregular maior embaixo. Quando você empurra um pouquinho mais, de maneira empírica que eu faço, eu noto que eu consigo uma regularidade maior. E muitas vezes que a gente tem uma divergência grande aí do eixo do astigmatismo com o eixo do coma, consequentemente, muitas vezes eu olho que seria um arco grande que eu colocaria. Então, realmente não muda a minha conduta, né? Agora, entre optar por implantar o anel no eixo do coma e no eixo mais curvo, eu não tenho dúvida, sabe? Eu sigo o eixo mais curvo porque é uma coisa que eu faço já há muitíssimos anos e eu tenho bons resultados. Pode ser que eu tivesse melhor resultado? Talvez, né? Mas com os resultados que eu tenho, eu consigo satisfação do paciente, eu fico tranquilo com os resultados que eu tenho, e muitas vezes eu prefiro no certo que no duvidoso, né? Porque eu já vi muito colega mudar um pouquinho a ordem e ter que tirar anel, ter que reposicionar anel, eu acho que levar o paciente para o bloco, sempre que necessário, eu acho que é válido, né? Mas você reoperar um paciente que está com resultado ótimo, né? Você está submetendo o paciente a nova cirurgia com novos riscos, né? Manipulação excessiva, você pode ter uma desepitelização, você pode ter uma infecção. Então, assim, sempre buscando pelo conservadorismo. Eu fiz uma cirurgia, o paciente teve uma melhora do ceratocone, ele teve uma melhora da acuidade visual, o paciente está satisfeito, né? Eu não vou brigar com ele por causa de uma linha de visão ou duas. Você entendeu? Então, eu sigo o nomograma que eu faço, que é o eixo mais curvo, né? Algumas coisinhas de maneira empírica você acaba fazendo, sempre fez, né? Mas o nomograma que a gente segue é o implante do anel no eixo mais curvo. E os resultados, na maioria das vezes, é muito satisfatório, né? Então, quando você tem um resultado bom, e de repente você acha que pode ganhar uma linha de visão, aí levando o paciente para o bloco de novo, é uma conduta que não é a minha, né? Eu não acho que justifica uma reintervenção por um preciosismo, né? O paciente está bem, o anel está bem implantado, a cirurgia já está cicatrizada, a acuidade visual está boa, o paciente não tem queixa. Aí você, por um preciosismo, fala assim, não, eu vou chegar mais O 15 bom graus. é inimigo do ótimo. Na catarata sempre foi assim, por que que não no anel? Aquele restinho de massa que está difícil de tirar, que você insiste e acaba rompendo a cápsula da cirurgia linda. Aí você vai mexer no anel, pau de 15 graus, ele volta com infecção pela manipulação, porque não cuidou direito. Você tinha um 20/40, de repente, em vez de ter 20/30, você tem um 20/200. E uma infecção para tratar. Eu tenho um perfil um pouco mais conservador, né? 20/40 é a visão funcional excelente, o paciente dirige, o paciente vê televisão. Ele não precisa de 20/30, 20/25 para poder falar que, nossa, agora minha vida mudou muito, né? Então, eu acho que eu gosto muito de ir no bom senso, né? Se eu tenho um paciente satisfeito, a cirurgia está excelente, está bem executada, está estável, eu particularmente não mexeria. É. Perfeito, Guilherme. Arnaldo, deixa eu só falar uma observação para o Márcio. O Márcio está aí ainda na sala? Tá.
é o seguinte, Márcio, eu posso te garantir que realmente o efeito é diferente, porque eu tive uma situação inusitada, raríssima, a meu ver. Não sei se o Guilherme, o Paulo já tiveram. O paciente conseguiu quebrar o anel já implantado. E ele quebrou exatamente no meio, era um anel de 320, então virou 2 anéis de 160. E houve perda de efeito. Isso que o Guilherme confirmou aí. Ok. Guilherme, muito obrigado, parabéns. E Doutor esperamos Arnaldo, contar com você aí em outras oportunidades. Você Doutor quer Arnaldo, comentar muito alguma coisa, obrigado. Cláudio? eu acho que a doutora Ana tinha alguma pergunta, não tinha não, doutora Ana? Era só um comentário mesmo em relação ao que você falou. Primeiramente, Guilherme, muito boa sua apresentação e obrigada pelo convite, tá? Por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Porque eu participei de um trabalho com o Dr. Paulo Ferrara, que a gente avaliou esses pacientes que realizaram essas associações de anéis. E assim, o resultado foi muito satisfatório, até porque, como o doutor Guilherme falou, esses pacientes com a córnea mais fina, a gente tem que ter um limite ali, né, da espessura do anel a ser implantado, para não gerar nenhum problema. E esses anéis, o HM, pelo fato da possibilidade de ser implantados nessas córneas, o resultado refrativo foi muito satisfatório, assim, a gente fez um estudo ao longo, a um certo prazo, né, porque é uma coisa relativamente recente, e o resultado foi muito bom. Era só para comentar isso mesmo. Bom, Legal, Ana, perfeito. obrigado. Obrigado pela ajuda. Era só isso mesmo, Tá mas não joia. era uma dúvida específica, não. Bom, mais uma vez eu queria agradecer o convite, falar que foi um prazer participar, viu? Eu estou à disposição para as próximas reuniões científicas. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Guilherme. Gente, uma boa noite Boa para noite, todos, hein? pessoal. Boa noite a E todos. amanhã, Obrigado 19h30, estamos juntos aí com os casos cirúrgicos. Boa noite. Muito Boa obrigado. noite.